Na visão do governo americano, o Xandão é um terrível tirano, um ditador, e está amordaçando brasileiros, inclusive americanos, e por isso não deveria nem poder pisar nos Estados Unidos. Uma deputada republicana mandou hoje um aviso a Alexandre de Moraes depois do anúncio da restrição de vistos a autoridades, embora oficialmente o nome do ministro brasileiro não tenha sido publicado em lugar nenhum. A mensagem da republicana Maria Elvira Salazar, que faz parte da base de apoio de Donald Trump, é a seguinte, aspas, que isso sirva de aviso aos tiranos do mundo todo e aos simpatizantes autoritários, como o brasileiro Alexandre de Moraes. Se você, Moraes, tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além de nossas fronteiras, você não será bem-vindo nos Estados Unidos. E ela segue. Os dias em que os repressores aproveitavam as nossas liberdades enquanto as negavam aos outros, acabaram. Ô Vini, essa mensagem da deputada parte do princípio de que está todo mundo obcecado para ir para os Estados Unidos, né? Porque, por enquanto, é disso que a gente está falando, um visto negado. Exato. Meu Deus, será que o Alexandre está chorando no chuveiro? Meu Deus, eu não posso mais ir aos Estados Unidos? Estão valorizando um pouco demais essa medida que nem saiu ainda? Pois é, mas vai em linha com a postura que o presidente Donald Trump tem a respeito do país. Nos debates, Donald Trump, na verdade, é uma postura que, em geral, o americano médio tem. Que todo mundo gostaria de ser os Estados Unidos, que todo mundo gostaria de ir aos Estados Unidos. E o Donald Trump, desde os debates, ele deixou isso bastante evidenciado. Vale lembrar que o Joe Biden também comentou isso, né, nos debates. Eu me lembro bem, em um debate que o Joe Biden foi muito mal, foi aquele debate que o Donald Trump também falou a fake news que estavam comendo cachorros. Então, para quem acompanhou a disputa eleitoral nos Estados Unidos, esse debate vai ficar ali evidenciado, né? Você vai se lembrar desse debate. E ali o Joe Biden fala, nós ainda somos a América, porque o Trump fez uma série de críticas à gestão Biden. Ele fala, ainda querem ser os Estados Unidos, todos querem ser os Estados Unidos. Então o Joe Biden disse isso. Mas essa visão do Biden, ela é ainda mais evidenciada, colocada num primeiro pedestal pelo próprio republicano Donald Trump e a deputada que faz parte da base da posição no governo dos Estados Unidos, ou seja, né, é republicana, faz parte, apoia Donald Trump, ela faz questão de colocar isso em primeira prateleira também. O que você falou é verdade, ô Megali. É claro que os Estados Unidos é muito importante. Acho que uma pessoa da envergadura do Alexandre de Moraes, e aí aqui, e nós já fizemos isso várias vezes no Flow News, já discutimos, já olhamos para o trabalho que ele realiza. Na quinta-feira da semana passada, a gente estava aqui falando sobre as fotos que ele fez, em um tom bastante crítico ao ministro Alexandre de Moraes, mas isso não significa também que o fato de ele não poder entrar nos Estados Unidos, caso o que eu vou chamar aqui de bravata, caso essas declarações se concretizem, é o fim do mundo. Seria muito importante para um ministro da Suprema Corte conseguir ir para onde ele bem entendesse, para onde ele bem quisesse. Mas a partir do momento em que você toma algumas decisões e essas decisões tocam o maior empresário do mundo, de novo, falamos isso aqui, você precisa saber que alguém pode, evidentemente, tentar de alguma maneira te retalhar. Você vai mudar a sua postura por isso? Me parece que não, isso não deveria ser feito. Não acho que o ministro Alexandre de Moraes tem que mudar a maneira como ele entende que o X, no caso, né, porque foi isso, a alegação de censura é porque o ministro Alexandre de Moraes bloqueou o X aqui no Brasil. Por que houve esse bloqueio? Porque a rede social não tinha um representante legal aqui no nosso país. Não é o X que tem que ter um representante legal aqui no país. Qualquer empresa estrangeira que quer operar no nosso território, por lei precisa ter um representante legal. Você precisa ter um escritório, você precisa ter um representante jurídico. E o X não tinha isso. O ministro Alexandre de Moraes cumpriu a lei. A partir do momento em que ele recebe algum tipo de retaliação dos Estados Unidos, porque se trata de uma empresa americana e de um dos maiores empresários do mundo, que nasceu na África do Sul, mas também tem a cidadania americana, ele vai mudar a sua postura por causa disso? Acho que não deveria fazer. Vamos esperar para ver o que de fato é bravata, o que de fato sai do papel, mas a partir do momento
Megali, para encerrar aqui o comentário, em que o ministro da Suprema Corte brasileira não pode mais, de maneira formal, entrar num país, eu acho que essa discussão escala para um segundo nível. Aí não é mais uma questão pessoal do Alexandre de Moraes. Passa a ser uma questão de Estado, porque você está tirando o direito de um juiz da Suprema Corte do Brasil entrar na maior economia do mundo, visitar os Estados Unidos, participar de qualquer evento por lá. E aí o governo brasileiro vai precisar se posicionar, aguardar para ver qual vai ser a capacidade que o governo vai ter para fazer isso. A gente está vendo aqui algumas reações, né? Estou vendo na página da CNN o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Recupero, é um cara que entende muito, né, de relações diplomáticas, diz que o governo brasileiro deve reagir a uma eventual restrição de vistos pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras. Disse ele à CNN. Se isso for aplicado, por exemplo, ao Alexandre de Moraes ou a outra personalidade qualquer, vai haver uma resposta política, demonstração de desagrado, de que isso vai provocar uma deterioração de relacionamento. Porém, para o diplomata, é improvável que a reação seja mais intensa do que isso. Não acredito que o Brasil vá retaliar, por exemplo, proibindo autoridades americanas, porque não é o nosso hábito. Não faz parte da maneira brasileira de fazer diplomacia. O Brasil sempre foi um país muito cauteloso na diplomacia. Ô Vini, eu não sou um cara anti-americano. Muito pelo contrário, eu acho os Estados Unidos um país admirável. Morei nos Estados Unidos, minha filha nasceu nos Estados Unidos, fui lá diversas vezes. Acho que é um povo que construiu uma nação com diversas qualidades, né? Nos deram muitas coisas boas de presente na ciência, na medicina, nas artes, né? Na música. Não teríamos o blues e nem os filmes, os musicais, se não fossem os Estados Unidos. Mas me causa um pouco de constrangimento essa ideia de que é uma grande tragédia você proibir alguém de pisar nos Estados Unidos. Meu Deus, eu não poderei mais ir aos Estados Unidos, o que será da minha vida? Tem todo mundo. Foi você que recomendou um dia desses um seriado chamado Newsroom? Não. Não foi você, mas foi alguém aqui, algum dos nossos colunistas, que é um seriado que eu gostei muito, assisti com a minha mulher. Quem foi? Foi Marcelo Casagrande, né? Obrigado, Thiago. E eu lembrei, ouvindo você falar, da cena de abertura do Newsroom, que a gente não pode colocar, né, Thiago? Senão vão derrubar a gente, certo? Direitos autorais. Mas é um monólogo histórico. Procurem aí, Opening Scene, ou cena de abertura Newsroom. O personagem do Jeff Daniels, que é um jornalista, ele está numa mesa redonda com 3 outras personalidades. E aí uma estudante levanta e faz uma pergunta. Por que vocês acham que os Estados Unidos são o melhor país do mundo? Veja que não é aquela pergunta, os Estados Unidos são o melhor país do mundo. Não, por quê? Isso, a premissa é que a premissa é que sim. Aí o primeiro fala, liberdade, liberdade e liberdade. Liberdades econômicas, prosperidade, blá, 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 blá. Aí quando a câmera fecha nele, ele meio que pensa um pouco e dá pra ver que ele tá pensando, quer saber, foda-se. E aí ele manda um monólogo que eu vou ler aqui. Ele vira pro político conservador e diz, com essa cara você vai dizer aos alunos que a América é tão incrível e deslumbrante que somos os únicos do mundo que tem liberdade? O Canadá tem liberdade, o Japão tem liberdade, o Reino Unido, a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a Austrália, a Bélgica tem liberdade, 207 estados soberanos no mundo, tipo 180 deles têm liberdade. E você? Aí ele vira para outra palestrante. Sim, só para o caso de você acidentalmente entrar numa cabine de votação um dia, há algumas coisas que você deve saber. E uma delas é que não há absolutamente nenhuma evidência para apoiar a afirmação de que somos o melhor país do mundo. Somos o 7º em alfabetização, 27º em matemática, 22º em ciências, 49º em expectativa de vida, 178º em mortalidade infantil, 3º em renda familiar média, 4º em força de trabalho, 4º em exportações. Lideramos o mundo apenas em 3 categorias. Número de cidadãos presos, número de adultos que acreditam que anjos são reais e gastos com defesa, onde gastamos mais do que os próximos 26 países juntos. 25 dos quais são aliados. Nada disso é culpa de um estudante universitário de 20 anos como você, mas mesmo assim você é um membro da pior geração de todos os tempos. Então quando você pergunta o que nos torna o melhor país do mundo, eu não sei de que porra você está falando. Não é? Assim, eu acho de novo um país admirável, mas menos. Alexandre, você agora não pode pisar aqui. Ai, vocês devem estar chorando no banheiro, lágrimas de sangue. Menos, né? Bem menos. Vale a manchete, caso isso ocorra.
Como que agências internacionais, eu imagino, Megali, cobririam esse tipo de notícia, caso isso ocorra? Juiz da Suprema Corte do Brasil é proibido de entrar nos Estados Unidos. Porque é esse o tipo de pauta, né? Não vai nem sair o nome do Alexandre de Moraes e tal. Agências internacionais vão relativizar isso. É esse tipo de nota que a gente vai observar, né? E para o ministro, ele vai ficar marcado como uma pessoa que não é bem-vinda a um país muito importante no mundo, que você falou, tem coisas belíssimas, outras, né, que não estão tão longe de ser belas, mas que do ponto de vista econômico é muito importante, e do ponto de vista jurídico, que é a área de atuação do Alexandre de Moraes, também é muito importante. Hoje há um debate jurídico enorme nos Estados Unidos, que parece o debate que nós vivemos aqui no nosso país, né? Um juiz de Washington, D.C., por uma decisão única e exclusiva dele, bloqueou o projeto do Trump a respeito das tarifas. E eu estava acompanhando hoje a Caroline Leavitt, que é a secretária de imprensa do governo americano. Ela fez uma entrevista coletiva que começou por volta de 2h20 da tarde, hora de Brasília. E ela falando, olha, vamos à Suprema Corte, porque um juiz não pode, com uma decisão, ela não usou esse termo, né, decisão monocrática, mas ela falou, sozinho ele não pode acabar com um projeto que a gente pensou aqui durante tanto tempo, já estamos tomando todas as medidas jurídicas. Esse tipo de pauta é muito discutido aqui no nosso país, né? Mas agora nos Estados Unidos isso também começou a ter uma certa relevância. E os Estados Unidos me parece que são uma referência importante, pelo menos com os juristas que eu converso, do ponto de vista de um país que respeita as decisões que a justiça toma, de um país que tem uma justiça célere. Então, para o Alexandre de Moraes, que atua nesse segmento, me parece que era importante ele ter acesso a essas pessoas. Uma vez que não tem, caso de fato, e de novo, né, porque não tem nada concretizado nesse sentido. Também não acho que o Alexandre de Moraes vai perder uma noite de sono a partir do momento que ele não puder mais entrar nos Estados Unidos.